Sabe o que é o lindo? É que a sentença vai ser aplicada pela justiça. No crime de Lúcifer e os principados pelos anjos, as águas vieram, cobriram a terra. As trevas predominam, ou seja, e o abismo é proposto. Mas agora, pelo mesmo crime, mas agora com recurso, a graça. Veja que no capítulo 7, as águas dominam de novo, predominam sobre a terra, sobre os mais altos montes, mas não tem mais trevas, não tem mais abismo, porque por meio da graça, tinha 8 adoradores entre o céu e as águas, e tinha 8 adorador preservado. Isso implica dizer que pode a situação mudar, pode a humanidade degradar-se, pode o inferno achar que venceu, mas Deus sempre vai prevalecer, sempre vai ter remanescente, sempre vai sobrar adorador. Olha para quem está ao teu lado e diga: eu sou um deles. Capítulo 8, as águas baixam. Capítulo 9, Deus faz uma nova aliança com o ser humano. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, decepção. O pecado vem e a morte vem. Aí Paulo, Romanos 5, 14, que a morte reina desde Adão. Então vem a geração de Noé e peca. Aí Deus levanta um projeto espiritual chamado Israel, no capítulo 12, para resgatar todas as famílias da terra. Israel vai ter leis. Israel vai ser o único projeto que vai prevalecer em adoração. Aí Deus lhe dá leis, Deus lhe dá princípios, Deus lhe dá direito de adoração. Aí vem e faz uma aliança com Israel, a aliança na ótica humana inquebrável, sangue de novilho e aliança perpétua. Aí vem Deus e diz: Moisés, eu agora, por meio da aliança, este projeto tem lei, menina dos meus olhos, povo especial, a quem eu amo, o meu povo, e eu sou seu Deus. Eu vou ser adorado de novo na terra, que desde a queda de Adão não tinha mais culto para a glória de Deus descer. Aí vem Deus e diz: eu vou preparar um lugar para descer no meio dos cultos e dos sacrifícios. Capítulo 25 do Êxodo, começa Deus preparar. 15 capítulos se passam e vem agora o capítulo 40. No capítulo 40, geograficamente, o pecado destruiu o Éden de Adão e destruiu o Éden de Lúcifer. Agora vem o tabernáculo, lugar de adoração. Aí capítulo 40, versículo 33, diz a Bíblia: aí Moisés acabou a obra do tabernáculo e fez o culto com todo Israel. Quando o culto inicia, primeira coisa, a glória de Deus desce na terra. Quando a glória de Deus desce na terra e enche o tabernáculo, Moisés não podia entrar, porque a glória de Deus está entre os seres humanos. De novo, tem lugar de adoração de novo. Vem o templo, em síntese, e Deus diz: eu vou morar aqui perpetuamente. Me agradei, vou morar na terra, em Jerusalém. Aí o pecado vem, Jeremias 52, 13, e queimaram o único lugar de adoração. O templo é queimado e é destruído. Aí Paulo diz, Romanos 5,14, que a morte reina, a morte manda, desde Adão até Moisés, desde a inocência até a lei. Aí vem a punição. Agora não vai ter culto. É levado Israel, o único projeto vivo de adoração, é levado como escravo, exposto à vergonha, e não tem mais culto. 70 anos sem ouvir os instrumentos, 70
70 anos sem subir glória, 70 anos a vergonha predomina, porque a culpa era pecaminosa. As 7 testemunhas afastaram Israel de Deus, pelos seus testemunhos elas condenaram Israel. Mas aí vem Deus 70 anos depois e traz eles de volta e motiva dizendo: recomece. Mas como recomeçar sem ter templo? Só vergonha, só monturo, só cinza. Aí Deus mostra que não depende de alvenaria. Faça o culto. Aí eles fazem o culto. Quando eles fazem o culto e adora, diz a Bíblia, olha que coisa linda, tem lugares hoje que nós do passado lamentamos os cultos, que não parece culto pentecostal. Quantas vezes nós que vivemos milagres em fase da nova geração choramos, lembrando dos cultos do passado. Mesmo assim diz a Bíblia que os crentes que voltaram, que viram a glória do primeiro tempo, e como os cultos eram cheios de glória, quando viram as cinzas e o monturo, choravam, lembrando da glória que passou. Mas também veio um grupo de jovens que não viram a primeira glória, nasceram na Babilônia, mas agora, enquanto os velhos choravam, o impacto da glória era tão grande que a nova geração cantava. E diz o escritor que o cântico de glória aumentava e era mais alto do que o lamento dos velhos. Aí pelo cântico de louvor a glória desce no meio das cinzas e Deus renova Israel. Usa o profeta Ageu e diz: eu fiz uma aliança com vocês, e por meio desta aliança o meu Espírito está entre vós. Recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Israel recomeça, pastor, mas o pecado não deixou-los prosperar. O último livro do Velho Testamento começa com um juízo sem misericórdia. Capítulo 4 de Malaquias, Deus diz que vai trazer um juízo tamanho que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Mas Deus termina o livro de Malaquias dizendo que não vai desistir, porque vai trazendo salvação, um lavandeiro debaixo das suas asas. Vem o silêncio. Me permita, professor, conjecturar, pois não está escrito, é um pensamento meu como teólogo. Então agora o inferno vem, a acusação, o pecado e a morte, e pede a última audiência. E nesta última petição é oficial, porque vai ter escrita. Aí João diz no capítulo 5 de Apocalipse que as 7 testemunhas vêm testemunhar contra Israel e contra a raça humana. E cada testemunho delas era escrito, e a culpabilidade era tão comprobatória diante do meritíssimo Supremo, que uma parte do livro não compôs a nossa culpa. Viraram pelo verso, e conforme as testemunhas, a sentença era proposta. Termina uma escrita selada com 7 selos e escrita por dentro e por fora. Aí agora vai para a mão do Supremo Juiz, e entrega, e diante das acusações e dos testemunhos das 7 testemunhas, condenam a morte eterna. O juízo final era para acontecer ali. Aí Deus vai usar o princípio
Cumpriu-se o devido processo, do devido direito, do processo legal. Aí o que é que ele diz? Já que eu não posso condená-los eternamente, sem direito à defesa, ele dá ordem aos anjos: procure um bom advogado, procure um bom promotor para defendê-los diante das acusações. Aí o anjo diz que vai procurar no céu e ninguém se predispõe. Ele desce para a terra e ninguém se predispõe. Ele vai para baixo da terra e nenhum advogado quis aceitar o processo. Não tem inocente, não pode absolvê-los. Aí diz: meritíssimo, ninguém foi achado digno. Me ajuda aí, por favor. Nenhum advogado quis aceitar o processo. É causa perdida. Aí Deus, como juiz supremo, as 7 testemunhas, está prestes a afastar de vez por todas, pelos seus depoimentos. Israel é condenado. Condenado Israel, todos nós. Por isso que Paulo diz que nós já estávamos mortos. Só cabe o juiz agora. A última audiência. Acusação, inferno, morte, pecado, vibra. Quando o juiz vai assinar, aí Paulo nos dá o direito de conjecturar. Em Filipenses capítulo 2, no meio do julgamento, entra um ser dizendo: meritíssimo, eu aceito o processo, eu vou advogar em causa deles. Aí o meritíssimo diz: aceito. Mas aí a acusação questiona e alega impedimento. A acusação diz: meritíssimo, ele é impedido de aceitar o processo. Com qual alegação? As prerrogativas. As prerrogativas que ele tem o impede de aceitar o processo. Quais as prerrogativas? A acusação vai ter que engolir e dizer: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é príncipe da paz. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Ele é Deus, ele é cheio de glória, ele é Deus. Aí o meritíssimo diz: aceito. Olha para Jesus e diz: você não pode, as suas prerrogativas lhe impedem. Que amor é esse, gente? Aí no julgamento ele diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas, eu vou me despir da minha glória, eu vou abrir mão de ser Deus, de ter o título. Não vou usurpar desse direito, mas eu vou me tornar um deles. Vou passar por toda a provação que eles passam, mas aceito o processo, eu aceito. Aí Paulo diz que o juiz aceitou, e nem ao seu próprio filho poupou por amor a nós. Diga para quem está ao seu lado: se Deus é por nós, ele remai. Aí Paulo diz aos Gálatas: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho único, nascido de mulher, debaixo da lei, sob a lei, para resgatar os que já estavam condenados pela lei. Ele vem na forma de homem, despido do seu reinado, se humilhou. 90% da sua vida, 30 anos, se preparando para a durabilidade,
para a dureza do processo. 10% da sua vida ele debruça sobre o processo. Quando ele debruça sobre o processo, as 7 testemunhas chegam, como os olhos do juiz. A primeira é a fome. A fome vem e diz: eu afastei todos de Deus, vou afastá-lo também. 40 dias, 40 noites, sem comer. Aí a acusação chega e diz: tu não estás com fome? Transforma estas pedras em pães. Ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais baixinho, por favor, o teclado. A fome sai, a perseguição vem pelos seus próprios irmãos, mas ele não cede. A perseguição vai, vem o perigo, mas ele vence o perigo. O perigo sai, vem a angústia, e a angústia pegou em cheio, pegou de dentro para fora. Primeira vez que a dor foi tão grande que ele chama 3 discípulos e pede ajuda na oração. E as 3 horas de oração com período intercalado, o assunto foi o mesmo. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? Porque a separação dentro do processo exigia que esse advogado, por isso que não foi achado outro além dele, para nos sustentar, teria que ser afastado de Deus. Aí ele já via que esse processo ia afastá-lo de Deus. Aí ele diz: não deixa isso acontecer, Pai, se possível eu vou. No último período, sem resposta, ele diz: não faço o que eu quero, mas a tua vontade prevaleça. O suor tornou-se em sangue. Aí a angústia sai, vem a tribulação. A tribulação é o chicote, é descascar o grão. A tribulação vem com a nudez. No original, eu fiz algum curso em Jerusalém, e os professores nativos dizem que a nudez foi total. Não tem aquela fralda, aquela vestimenta para cobrir as partes íntimas. Ele foi nu totalmente. Por isso que Paulo diz que ele suportou o opróbrio, o ápice da vergonha de um judeu. Ele ficou nu. Então o chicote bateu, deixaram ele nu, mas não afastaram ele de Deus. Então agora vem a tribulação, a nudez. Ele podia desistir antes da espada. Sei que aqui tem advogado. Perdão, devida vênia se eu estiver errado. Mas no direito, se eu sou advogado e o pastor Gutenberg, eu tenho um processo dele, e digo: pastor, eu não tenho como absolver o senhor. As provas contra o senhor são contundentes, comprobatória. Eu não tenho nem como atenuar a pena ou diminuir a pena. Então tome o seu processo, e só tem um jeito: não vou querer o seu honorário. Lhe entrego o processo e o senhor se vire. Então aqui ele tinha este direito de abrir mão, mas Isaías diz que em vez dele recusar, ele toma sobre si o processo. E agora o castigo que nos traz a paz está sobre ele, para a gente ser absolvido, agora está sobre ele.